Supremo Tribunal Federal arquivou o processo que pedia a permanência do menino Sean no Brasil. Ele tem a guarda disputada entre o pai americano e o padrasto brasileiro e a decisão final ficou para a Justiça Federal no Rio de Janeiro. O pai de Sean chegou ao Brasil hoje cedo para a sessão. Sentou na segunda fila, acompanhado de 2 advogados e de funcionários da Embaixada Americana. O advogado da família brasileira foi o primeiro a falar. Afirmou que Sean teria manifestado o desejo de ficar no Brasil durante perícia feita pela Justiça Federal no Rio de Janeiro. Em etapa anterior, em processo de perícia, declarou expressamente que quer ficar no Brasil, expressamente e por 7 vezes. O advogado do pai de Sean contestou. O menor perguntado sobre sua opinião respondeu: tanto faz, é o juiz a quem manda. Somente depois da interferência da assistente técnica do padrasto da criança é que ela modificou seu comportamento e passou a dizer que queria ficar no Brasil. A ministra Ellen Grace defendeu que o Brasil cumpra a Convenção de Haia, da qual o país é signatário. Segundo ela, a Justiça Estadual não considerou a convenção por falta de informação quando decidiu manter o garoto no Brasil. Em casos como o de Sean, a decisão cabe à Justiça Americana, já que ele vivia nos Estados Unidos. Os Estados-parte definiram que as questões relativas à guarda serão resolvidas pela jurisdição de residência habitual do menor antes da subtração, ou seja, a sua jurisdição natural. A decisão dos ministros do Supremo foi unânime. Eles arquivaram a ação porque consideraram que o Supremo não deveria ter sido acionado, já que o caso ainda está em discussão na Justiça Federal. David comemorou o resultado, mas disse que é apenas menos um obstáculo na luta pela guarda do filho. Another hurdle in this tragedy. Sean está no Brasil há 5 anos, quando veio trazido pela mãe brasileira, Bruna Bianchi. Aqui, ela conseguiu a guarda da criança. Já naquela época, o pai do menino, David Goldman, entrou na justiça brasileira alegando que a Convenção de Haia determina que, em casos como o de Sean, é a justiça do país onde a criança vivia habitualmente que deve determinar a guarda. No caso, a justiça americana. No ano passado, Bruna morreu durante o parto da filha do 2º casamento com um brasileiro, o advogado João Paulo Lins e Silva. A Justiça Estadual deu a guarda provisória de Sean ao padrasto após a morte de Bruna. O pai de Sean intensificou a campanha para reaver a guarda do filho. Como o Brasil é signatário da Convenção de Haia, o governo brasileiro entrou com uma nova ação, desta vez na Justiça Federal, pedindo que a criança fosse enviada para os Estados Unidos. Esta ação foi julgada no dia 1º de junho, em favor do pai de Sean, que teria o menino de volta depois de um período de adaptação nos Estados Unidos, que seria acompanhado pela família brasileira, se ela quisesse. Essa decisão do Supremo não significa que Sean vá deixar o Brasil. O caso segue no Tribunal Regional Federal, no Rio de Janeiro, onde há uma liminar garantindo a permanência dele aqui até o julgamento final do recurso do padrasto de Sean.